hoje nós vamos expor do verso 51 a 56 do capítulo 9, texto que convido você a abrir na palavra do Senhor. E eu vou ler agora Lucas capítulo 9, versos 51 até o verso de número 56. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que se devia ser assunto aos céus, manifestou o semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, e agora, Senhor, rogo que o Senhor fale conosco por meio da exposição da Escritura, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos num tempo de extremos. Nós vivemos num tempo de polarização. E esses extremos nos levam, em muitas ocasiões, a extremos emocionais e respostas imediatas, respostas rápidas. E o que me chama a atenção é que cada vez mais essa vizinhança que nós temos, e entenda a vizinhança onde nós moramos, nesse mundo marcado pelo pecado, nós vemos que nesse mundo o orgulho está cada vez mais à flor da pele. Os direitos pessoais são mais exaltados, cada vez mais. E o que me chama a atenção é que uma das características que é louvada na nossa geração é a retribuição, a paga daquilo que o indivíduo merece. A vingança. E mais, parece que isso é um pouco até romantizado. E a misericórdia se torna escândalo. A misericórdia é quase um escândalo numa geração perversa, numa geração que é marcada pelo pecado. E aí talvez você pense o seguinte: quem em sã consciência aceita ser rejeitado, aceita ser maltratado, aceita ser excluído, colocado de lado, injustiçado, sem revidar? Haja vista o sentimento que vem no nosso coração quando uma simples situação corriqueira que quase nunca acontece, no trânsito, por exemplo, quando você é fechado ou passa aquele motoqueiro abençoado buzinando e arrebenta o seu retrovisor ou outras coisas, o que você quer fazer? Vem um espírito dentro de você que flui lá do fundo do seu coração e aí você quer fazer o quê? Você quer, eu vou pegar esse miserável, mas se eu tivesse aqui aquele mata-cachorro, aquele negócio, aquela coisa no meu carro, assim, eu já ia chegar com tudo, ia arrebentar de uma vez esse miserável. Ia fazer igual naqueles filmes, né? Não faço porque vai custar caro o conserto do meu carro. Mas vontade passou no seu coração e na sua mente. Seja sincero, meu irmão. Quantas vezes nós pensamos assim?
Quantas vezes nós pensamos assim: ah, se eu pudesse ter uma arma aqui na minha cintura, esse bandidinho ia ver o que ia acontecer. Ia pedir meu celular e eu já ia dar uma rajada de metralhadora nesse miserável. Percebe como nós somos, queridos? Nós, toda vez que um direito nosso, um direito pessoal, que eu estabeleci na minha vida, que eu quero que seja daquele jeito, é quebrado, o que nós queremos? Vingança. Retribuição. Agora, quando nós olhamos para Jesus, que tem todo o poder, a resposta de Jesus a esse tipo de situação é totalmente diferente. Quem é que prossegue amando quando o coração é ferido? Quem é que prossegue agindo com graça, agindo com misericórdia, quando é rejeitado, quando é ultrajado, quando é maltratado, quando é injustiçado? A Bíblia mostra que essa pessoa é Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Cristo. E nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui, de forma poderosa, algo muito importante na vida de Jesus. E aí veja, Jesus aqui não é condescendente com o pecado, mas ele é firme. Mas essa firmeza é manifestada com graça e com misericórdia. Um momento muito simples, aparentemente simples, nessa viagem que é interrompida quando eles estão indo para Jerusalém. E Jesus está indo para Jerusalém com o propósito de cumprir o ápice da grande história da redenção. Mas o que me chama a atenção é que esse momento aparentemente simples de rejeição pelos samaritanos em relação a Jesus, que não deram lugar para ele ficar, revela uma profundidade tremenda naquilo que o Senhor Jesus mostrou para cada um de nós. Aqui nós encontramos não apenas o compromisso de Jesus com o propósito redentivo, com a missão da redenção, mas Jesus no propósito da redenção, manifestando a sua misericórdia e a sua graça em ação. E esse texto é uma espécie de preparação, de antessala da jornada que se iniciará no caminho agora, que culminará na cruz. Mas ele também vai nos mostrar aqui, e o que nós veremos nas próximas exposições, que esse aqui é um momento muito precioso na vida dos discípulos, porque ele está aqui já trabalhando na vida desses homens, mostrando como eles deveriam viver, mas isso é introdução de um discipulado moldado pela graça. E quando nós olhamos para essa porção da Escritura, nós podemos ser tentados a pensar que se trata apenas de uma recusa de local para a hospedagem de Jesus. Mas quando você vai para o texto e entender a densidade teológica, pastoral, que aqui está contida nesse texto, nós temos lições muito preciosas para aprender. E eu quero olhar para esse texto e pensar com você na seguinte expressão. No verso 51, diz que manifestou no seu semblante, manifestou no seu rosto, intrépida resolução em ir para Jerusalém. Então, eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: o rosto firme da misericórdia. O semblante firme da misericórdia. O rosto firme da misericórdia. Uma jornada da graça em meio à redenção. E aqui nós veremos 3 grandes verdades que revelam essa natureza misericordiosa de Jesus. Nós vamos ver a sua determinação amorosa, a sua paciência diante da rejeição, e a sua pedagogia na formação dos discípulos, como ele trabalha no coração dos discípulos. E cada uma dessas verdades se desdobra em situações e aplicações muito práticas para a nossa caminhada.
Se você quer ser como Jesus, quer caminhar com Jesus, nesse mundo marcado pelo pecado, é importante nós aprendermos isso. A primeira verdade que nós vemos aqui é que a misericórdia de Jesus é determinada. Ele tem um propósito. E a sua misericórdia é determinada. A firmeza do rosto de Jesus, do seu semblante, está voltada para a cruz. Diz o verso 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante, manifestou no seu rosto a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Qual era o propósito de ir para Jerusalém? O propósito é a redenção. É a consumação redentiva da obra redentora de Cristo Jesus. E esse versículo, queridos, ele é uma espécie de marco aqui no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque a narrativa de Lucas, daqui para frente, muda de tonalidade, muda de tom e de direção. Até aqui, nós temos visto Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus fazendo sinais. Mas agora, o texto nos leva a uma decisão muito importante e crucial que Jesus mostra, especialmente nesse versículo, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O Senhor agora mostra que o tempo chegou, tanto que o texto diz: ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu. E a ideia é que agora Jesus vai trilhar esse caminho que nós celebramos na semana passada, o caminho da paixão, o caminho da redenção, o caminho da manifestação plena da graça na cruz do Calvário e da sua ressurreição ao terceiro dia. Então o texto diz: ao se completarem os dias. E a ideia aqui é que o tempo divino, essa expressão aqui no original mostra para nós que o tempo divino havia se cumprido, havia chegado, o tempo escatológico determinado pelo Pai chegou. O tempo da redenção. Então, o que Jesus está manifestando agora para os seus discípulos é: a minha hora chegou. Diferente de outros momentos, quando ele diz assim: não conte para ninguém, a minha hora não chegou. Agora ele diz: a minha hora chegou. Agora vai ficar claro, vai ficar evidente. E o que nós vemos quando Jesus entra em Jerusalém? A referência que acontece ao Antigo Testamento, nós vemos ele entrando de maneira gloriosa e vitoriosa. O que me chama a atenção, queridos, é que Jesus, ele não é vítima dos acontecimentos da sua sociedade marcada pelo pecado e uma sociedade politicamente corrupta, especialmente nos religiosos da época, que com as suas artimanhas e as suas trapaças levaram Jesus à cruz. Não, Jesus ele sabia para onde ele ia. Esse era o plano. Como ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então ele não é vítima de acontecimentos, ele é o Senhor da história. E é interessante que o texto diz que ele manifestou no semblante, manifestou no seu rosto intrépida resolução. A ideia aqui, meus amados, é firmeza inabalável. O seu rosto se volta com convicção para o propósito do que o Senhor desejava. E aqui ele faz referência ao livro do profeta Isaías, lá no capítulo 50, verso de número 7, que diz: fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Mas a questão é que Jesus não vai para Jerusalém para fazer o que muitos esperavam. O que muitos esperavam? Chegou o Messias, chegou o Salvador, chegou aquele que vai nos libertar da escravidão dos romanos e de tanto tempo que nós estamos escravizados. E se você for olhar para a história de Israel, desde quando o povo virou as costas para Deus e começou a viver no pecado, e você vê lá desde a divisão dos reinos, Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. Judá, tivemos alguns reis que fizeram o que era bom. Israel, todos os reis fizeram o que era mal. Disciplinados, eles são levados para o cativeiro. Desde então,
Eles estão escravizados. Qual era o desejo desse povo? Qual era o desejo dessas pessoas? Libertação, guerra, vingança. E agora, talvez até os seus próprios discípulos, como nós vemos aqui, eles estão olhando para essa situação e dizem assim: chegou a hora, é agora. Ah, seus romanos miseráveis, agora vocês vão ver o que é bom para vocês. Agora chegou a hora da vingança, a retribuição. Mas Jesus, queridos, ele não vai para Jerusalém para fazer o que as pessoas estavam esperando. Ele vai para concretizar e estabelecer o seu reino eternamente. Ele vai para morrer. Talvez para muitas pessoas daquela época isso era um sinal de fracasso, de falha. Ele vai para Jerusalém para ser cuspido, para ser traído, cuspido, maltratado, ultrajado, humilhado e crucificado. Mas Jesus está determinado a ir à cruz. E quando ele diz isso, Pedro fala assim: não, que isso, Senhor? Que negócio é esse? Não, vamos dar um jeito aqui para o Senhor não ir para a cruz. Ele: arreta de mim, Satanás, sai daqui. Porque não é esse o propósito da minha vida. A sua determinação, queridos, é o quê? É um ato de amor, é um ato de misericórdia. Então ele firma o seu semblante, ele firma o rosto. Para quê? Para demonstrar a misericórdia na cruz. O seu compromisso é com o plano eterno. Jesus sabia o que esperava. E ele não recuou. Ele vai firme em obediência amorosa, nessa firmeza da misericórdia. Querido, deixa eu perguntar uma coisinha para você. Quantas vezes você já pensou em desistir por conta da oposição? Quantas vezes você quis desistir daquilo que era certo, daquilo que é a vontade do Senhor, por conta das dificuldades e lutas que você enfrenta? Quantas vezes nós somos abandonados, nós somos tentados a abandonar o caminho da graça, da misericórdia, do amor, porque ele é espinhoso, porque ele é difícil. O que Jesus nos ensina aqui, queridos? A verdadeira firmeza não está na imposição da vontade, mas nessa persistência do propósito redentivo, do amor de Deus. A misericórdia, meus amados, e ser misericordioso exige coragem. Seguir a Jesus é seguir para a cruz. É amar mesmo quando isso vai ter um custo alto. Mesmo quando as pessoas não vão nos entender e nos compreender. E o fato é que muitos não entenderam o que Jesus estava mostrando. Mas nós vemos uma segunda questão aqui no texto, uma segunda verdade. A primeira verdade é que Jesus, neste texto, demonstra para nós essa misericórdia determinada. Ele firma o seu rosto no propósito redentivo da cruz. A segunda verdade é que a misericórdia de Jesus é paciente. Ele é rejeitado, mas ele prossegue com amor. Versos 52 e 53 diz assim: e enviou mensageiros que o antecedessem, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Jesus envia aqui alguns mensageiros, algumas pessoas para preparar o caminho dele. E há uma intenção deliberada em se relacionar, em se hospedar entre os samaritanos. No entanto, o que acontece? Esses não o recebem. Pergunta é: por que não receberam Jesus? Por que não receberam Jesus? Porque diz o texto que ele ia para onde? Para Jerusalém. E qual é o problema disso? Aqui tinha um preconceito religioso. E esse preconceito é muito mais forte que a hospitalidade.
Samaritanos e judeus não se davam bem. Se você lembrar lá das questões étnicas, históricas, teológicas, e uma delas se manifesta lá no Evangelho de João, sobre o lugar da adoração. O lugar da adoração é no Monte Gerizim ou em Jerusalém. E aqui era um ponto de tensão entre samaritanos e judeus. Então eles não se davam bem. E quando Jesus chega nessa vila de samaritanos, fala assim, vai, você está indo adorar em Jerusalém? Aqui você não fica. Aqui na minha casa não. E é justamente essa tensão que se revela aqui. Jesus é rejeitado porque ele é visto como parte de um sistema religioso adversário. Qual a resposta de Jesus em relação a essa negativa de hospedagem? Jesus não retruca, Jesus não condena, Jesus não amaldiçoa. Ele não é movido pela rejeição, mas ele tem um propósito. Qual é o propósito? Redenção. E ele segue no seu propósito. Ele prossegue. E aqui o que nós vemos, queridos? Nós vemos essa paciência da misericórdia, o amor que continua mesmo quando você não é aceito. O amor que continua mesmo quando você é rejeitado. O amor que continua mesmo quando há um sinal visível de frustração por aquilo que aconteceu com você. E o que me chama a atenção é que o silêncio do amor, ele continua, ele persiste. Jesus sabe que esses corações endurecidos precisam de graça, que esses corações endurecidos precisam de misericórdia. Por isso ele é paciente. Agora a pergunta que eu tenho a você é: como é que você reage à rejeição? Queridos, nós somos rejeitados o tempo todo. A pergunta é: será que eu persisto demonstrando amor por aqueles que não compreendem quem nós somos? E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você vai ser rejeitado. Não só por questões momentâneas, e aí é interessante perceber isso, né? Quando você tem filhos e você começa a vê-los a crescer, e que vocês viram aqui, né? Na escola eu fui várias vezes rejeitado. Na escola eu fui várias vezes ultrajado. E hoje, o que acontece com muitos dos nossos filhos? Eles sofrem bullying. Por quê? Porque muitos desejam aceitação, muitos desejam ser vistos, ser reconhecidos. E aí, para fazer isso, o que eles fazem? Eles maltratam outros. Rejeitam outros. E, naturalmente, só pelo fato de sermos transformados pela graça, transformados em Cristo, isso por si só já será um motivo de sermos rejeitados. Porque nós não vamos compactuar com o pecado. Nós não vamos entrar nas rodinhas de conversas e de piadinhas que ofendem ao Senhor, que não edificam, porque a palavra de Deus diz: saia da vossa boca somente o que edifica. E veja, quando o texto está dizendo lá, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não está dizendo necessariamente sobre palavrões. Porque se você pensar só em palavrões, você está diminuindo o significado e a profundidade do texto bíblico. Mas a ideia é que ali saia aquilo que edifica, aquilo que abençoe, aquilo que transforma. Então, quando você tem a graça do Senhor na sua vida e você começa a viver no seu coração, motivado por essa graça, você será alguém que vai fazer a diferença e será instrumento de Deus onde você estiver. E aí o que vai acontecer? Você vai ser aquele carinha que vai ficar falando palavrão lá na escola? Você vai ser aquele carinha que senta com a turma por ali para zombar dos outros? Não. Você não vai compactuar com isso. Por quê? Porque você tem Jesus no seu coração.
E tendo Jesus no seu coração, na roda do cafezinho na empresa, você não vai ficar falando mal das pessoas. Você não vai ficar denegrindo a imagem das pessoas. Mas você vai dizer assim, espera um pouquinho, acho que não é assim. Qual será a reação das pessoas? Rejeição. Que cara inconveniente. Que cara chato. Que cara insuportável. Eu não quero você perto de mim. Você é tóxico. Não é essa a expressão que a gente ouve? Você é uma pessoa pesada, tóxica. Entra na brincadeira, fale mal dos outros, denigra e vá destruindo a imagem das pessoas. Jesus nos ensina que a misericórdia é expressa nesses momentos que essas pessoas não entendem. E qual deve ser a nossa posição? Não o nosso direito pessoal, não aquilo que nos ofende, queridos, mas a graça do Senhor manifestada a essas pessoas. Amar é uma decisão, é uma escolha, é em Cristo, não é uma reação emocional. Jesus, ele não reage emocionalmente, ele reage no propósito redentivo e ele está firmemente determinado a ir a Jerusalém. E essa foi a razão da sua rejeição por aquelas pessoas. Mas em terceiro e último lugar, a misericórdia de Deus, ela é pedagógica. Ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos direciona, ela corrige os corações impetuosos. E olha só como é maravilhoso o retrato que a Escritura traz do meu coração e do seu coração. Porque vamos ser bem sinceros, aqui somos nós, aqui sou eu, aqui é você. E não se iluda não, porque é você mesmo. Não vem com essa conversinha e dizer assim, não, pastor, eu sou um pouquinho melhor. Não é não. Não minta para você mesmo não, irmão. Acredite que você é o que está escrito aqui. E isso é o que nós somos. Lá no fundo do nosso coração é o que eu desejo. O que eu desejo é o que Tiago e João perguntaram para Jesus. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esses miseráveis? Era isso que eles estavam dizendo. Senhor, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo da vida. Manda fogo descer do céu e consumir esses miseráveis. Acabar com esses samaritanos. Essa foi a fala de João e de Tiago aqui. Ele, porém, voltando, os repreendeu e disse, vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A resposta dos discípulos aqui é violenta, queridos. Tiago e João, eles estão inflamados. Inflamados pelo quê? Pelo zelo de aqui preservarem a Jesus. Mas o zelo deles está distorcido pelo pecado. O zelo deles está quebrado por esse mundo manchado e marcado pelo pecado. Eles querem defender a honra de Deus, a honra de Cristo com fogo. E qual é a evocação aqui? A evocação é lá do segundo livro dos Reis. Quando Elias invoca fogo do céu para que os soldados do rei Acá sejam destruídos. Mas Jesus, ele mostra que a situação agora é outra. Jesus está dizendo assim, agora nós estamos aqui inaugurando um novo tempo. Que tempo é esse? O tempo de demonstração de graça e misericórdia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio como profeta da vingança. E Jesus os repreende. E é interessante que o verbo colocado aqui no original mostra que essa repreensão é uma repreensão firme.
E o verbo usado aqui, irmãos, olha só, ele é o mesmo verbo usado no contexto de quando Jesus repreende as tempestades e repreende os demônios. É a mesma coisa aqui. Isso revela o quê? A gravidade daquilo que estava em jogo. Os discípulos estavam sendo movidos por um espírito oposto ao que Cristo desejava. E eles precisavam de correção. Eles precisavam de repreensão. E a repreensão de Jesus não visa aqui humilhá-los, mas formá-los, tratar o coração, redirecioná-los. Ele não expulsa eles. Ele não os abandona, mas ele redireciona. É isso que Jesus faz comigo e com você. E diz o texto que eles fazem o quê? Eles seguiram para outra aldeia. Quando eu olho para a misericórdia de Jesus, ela é pedagógica, querido. Sabe por quê? Porque ela me ensina, ela forma o meu coração de outra perspectiva. E ela não só ensina e forma, mas ela transforma aquilo que precisa ser transformado na minha vida. Então, quando nós olhamos para a vida cristã, para as nossas relações, queridos, o nosso zelo, ele pode ser destrutivo se ele não estiver temperado com a graça e a misericórdia do Senhor. O nosso zelo, ele pode destruir as pessoas, mas esse não é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é redenção. Quantas vezes eu, você, em nome da verdade, ferimos pessoas, magoamos pessoas? Mas a palavra de Deus diz isso, pastor. Fale a verdade em amor, cheio de graça, cheio de verdade. Quantas vezes eu e você queremos invocar fogo do céu sobre aqueles que não pensam como nós? Nessas polarizações que nós vivemos nos nossos dias, nas injustiças que nós vemos, esse miserável devia ser morto. Deus vai fazer ele cair. E aí, assim, olha só, queridos, olha, tem gente, pasmem, tem gente que ora por isso. Vai para orar e diz assim: mata esse miserável, Senhor. Consome a vida dele, lança uma doença na vida desse miserável. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, queridos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Jesus nos chama a um discipulado que é moldado pela cruz, não pela espada. A correção de Cristo é um chamado ao arrependimento. É a formação de um coração parecido com o dele. Ele é firme no propósito, mas cheio de graça, cheio de misericórdia. Nós temos que compreender, queridos, que nessa caminhada do discipulado com Jesus, esse discipulado ele é moldado pela graça e pela misericórdia. Esse texto que nós lemos não é apenas uma descrição geográfica da caminhada até a cruz, mas ele é aqui uma exposição muito clara do coração do nosso Senhor, do nosso Redentor, de nosso Jesus, o nosso Salvador. E do tipo de discipulado que Ele quer formar em mim e você. Do tipo de discípulos que Ele quer que sejamos. Um discipulado que é firme. Que vai exigir mudança, transformação. Que seremos repreendidos muitas vezes. Mas amoroso. Um discipulado que é paciente diante da rejeição. Um discipulado que corrige, mas que não destrói. Nós vamos ver na sequência e nas próximas exposições os encontros que mostram essas características de como nós devemos processar esse discipulado. E todos eles mostram a dificuldade do chamado, o preço a ser pago, a renúncia. Mas eu e você não fomos chamados
apenas para o conforto da graça. Nós somos chamados para viver a convicção daquilo que o Senhor fez por nós e caminhar como Ele caminhou. Então, como diz o verso de número 51, manifestou no semblante intrépida resolução. Manifestou no seu rosto essa intrépida resolução. É firmar o nosso rosto, o nosso semblante, não para destruir, mas para sermos instrumentos do Redentor. A igreja hoje precisa reencontrar esse rosto. A igreja hoje precisa ser essa voz profética em meio a esse caos que nós vivemos nesse mundo marcado pelo pecado, meus irmãos, para demonstrarmos a graça e a misericórdia do Senhor. Nós precisamos ser o rosto da misericórdia. Nesses tempos de polarização, de ira, de superficialidade, nós precisamos ter o semblante firme no propósito redentivo. Um rosto que vai até o fim, por amor a Deus. O Espírito de Cristo é aquele que forma isso em nós. O Espírito Santo forma isso em nós. E que Ele possa fazer isso na minha vida e na sua vida. Que ao sermos rejeitados, nós amemos, como Cristo nos amou. Que quando vermos o erro, o pecado, corrijamos isso repreendendo com graça formativa, não com destruição. Quando ao sermos tentados a desistir, que a gente possa prosseguir por propósito do Senhor. Porque o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Redentor, Ele firmou o seu semblante para ir a Jerusalém por amor por nós. Por isso, nós somos chamados a firmar o nosso rosto por amor àqueles que o Senhor tem colocado diante de nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que nós possamos olhar com misericórdia e graça para cada situação da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.